Bendito seja o Deus e Pai Todo-Poderoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Bendita seja a presença do Espírito Santo atuando verdadeiramente sobre a mim e sobre a sua vida nesta manhã gloriosa. Bom dia, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus estejam com todos nesta manhã, agraciando a cada um de nós, nos envolvendo, nos abraçando e nos dando a verdadeira vocação. Buscamos primeiramente a graça do Senhor para que a nossa vida esteja abundantemente cheia da presença do Espírito de Deus. Que a sua casa, sua família, sua parentela sejam nesta manhã tocadas pelo Senhor, abençoadas pelo Senhor, envolvidas pela presença maravilhosa de Jesus Cristo. Aonde você estiver, em casa, na escola, no trabalho, nos seus afazeres, ali esteja Deus junto de ti. Nós queremos, através deste canal, Manhã com Deus, meditar mais uma vez na palavra do Senhor, que traz vida, traz eficácia, que traz libertação para nosso dia a dia, para o nosso pensamento, para o nosso coração. E a palavra de hoje está na carta escrita aos Romanos, no seu capítulo de número 8, no versículo de número 5, que vai nos dizer da seguinte forma: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque aquele que pratica os desejos da carne, as consequências é a morte, mas aqueles que praticam as coisas do Espírito, as consequências são vida e vida eterna. Queridos, a palavra do Senhor, ela não dá voltas, ela vai diretamente ao ponto exato aonde nós precisamos entender, precisamos nos agradar, precisamos abraçar esta palavra, porque ela é palavra de vida. Quando nós olhamos para a humanidade aonde nós vivemos, a sociedade, para onde nós olharmos, existem atos de violência, atos de infamidade, atos de perseguição, de calúnia, de discórdia. E às vezes nós pensamos que tudo isso é normal, mas olhando para o mundo espiritual, nada disso é normal. São ações do inimigo usando os desejos carnais do ser humano para poder inflamar pessoas a cometerem delitos, a cometerem infrações contra a lei, tanto humana quanto a lei de Deus. Pessoas que desejam a maldade uns dos outros, pessoas que desejam a prática de obras malignas, sexuais, obras satânicas, e às vezes nós achamos que isso é normal. Cada um faz da sua vida o que acha melhor. Poderíamos pensar dessa forma se as ações do nosso próximo não nos atingisse ou atingisse os nossos entes queridos, a sociedade que quer viver em paz. Mas inúmeras das vezes as ações das pessoas que se inclinam para a carne, essas ações elas trazem a maldade, e essa maldade elas acabam afetando, ou espirrando, ou acabam nos envolvendo de certa forma. Às vezes uma pessoa maldosa que está ao nosso lado acaba inflamando outra pessoa, e a intriga, a briga, a discórdia e às vezes até a morte pode ser ocasionada por causa desta inclinação
deste homem ou desta mulher, deste jovem, para os desejos carnais. Desejas roubar, desejas matar, desejas destruir, desejas difamar, pessoas que deixam com que a carne fale mais alto. Porém, aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, quando se fala as coisas do Espírito, fala das coisas espirituais, do Espírito Santo de Deus, que orienta cada um de nós a fazermos ou praticarmos coisas que são do agrado de Deus. As obras do Espírito Santo trazem comunhão, trazem compaixão, trazem amor, trazem respeito pelo nosso próximo. Podemos entender que aquele que está ao nosso redor, eles não são os nossos inimigos, eles são imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso nós devemos amá-los, devemos respeitá-los, devemos procurar entender, porque estes são mandamentos da parte de Deus. A vontade de Deus é que nós amemos ao nosso próximo como nós nos amamos, porque o Espírito de Deus nos conduz a pensar dessa forma e nos conduz a agirmos de tal maneira. Quando paramos para meditar numa palavra como essa, vemos que o mundo está totalmente dominado pela influência do mal, usando os desejos carnais do ser humano para se levantarem em ódio, se levantarem em ganância, se levantarem em corrupção contra uns aos outros. As guerras, as complicações humanas, situações adversas, os ódios e as difamações que têm acontecido têm trago muito dano à humanidade, muito dano às pessoas que estão à nossa volta. Por isso é necessidade de nós rejeitarmos o desejo carnal, nós procurarmos dominar a nossa carne e deixar com que o Espírito de Deus, a vontade dele, possa atuar na nossa vida, porque só então nós vamos ser felizes e vamos entender o nosso próximo. Vamos fazer com que as pessoas também vivam em paz, assim como nós vivamos, de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Jesus nos deixou nessa terra para nós vivermos em comunhão e não em confusão. Por isso nós devemos, queridos, você que tem paz, transmita essa paz para as pessoas. Você que tem comunhão, transmita essa comunhão para as pessoas, mesmo elas agindo de acordo com a carne. Você não pode agir da mesma forma. Se alguém te difamar, não difame tal pessoa. Se alguém não gosta de você, você também não deve odiar esta pessoa. Não se paga mal com mal, mas se paga o mal com o bem, desejando, orando, clamando, intercedendo por alguém que às vezes se torna seu inimigo, mesmo você não fazendo nada por ela, ou para ela ser a sua inimiga ou seu inimigo. Por isso nós pensamos, devemos agir como está escrito nesta carta aos Romanos. Nós devemos agir segundo as obras do Espírito, para que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. Vamos levantar uma bandeira: menos ódio, menos rancor, menos guerras, menos tribulações e mais amor, mais compaixão, mais comunhão uns para com os outros, porque esta é a vontade do Senhor. Nesse dia, carregue esta bandeira, balance essa bandeira aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, em casa. Levante essa bandeira: menos ódio e mais amor, menos corrupção, menos difamação e mais comunhão uns para com os outros, porque assim Deus vai te abençoar. Fique com esta palavra nesta manhã. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente.
Seja feliz nesse dia e que Deus te abençoe em nome de Jesus.